Você já percebeu que algumas pessoas parecem permanecer firmes justamente quando tudo ao redor delas está desmoronando? E a pergunta é: de onde vem essa força? Daniel enfrentou pressão política, perseguição, ameaça de morte e até foi lançado em uma cova cheia de leões. Mas existe um detalhe nessa história que muitas vezes passa desapercebido. Daniel não começou a buscar a Deus quando a crise chegou. Ele já tinha um hábito. E talvez seja justamente aqui que a história de Daniel encontre algo que a ciência moderna também estuda: o poder dos hábitos repetidos sobre nosso comportamento. Hoje você vai entender o que Daniel fazia, por que isso era tão importante e como esse princípio pode transformar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Avivados. Aqui nós mergulhamos nas Escrituras para descobrir princípios que podem transformar a nossa maneira de pensar, viver e caminhar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre Daniel, mas não apenas sobre a cova dos leões. Nós vamos voltar um pouco antes dela. Porque muitas vezes a vitória que aparece no público, ela foi construída no secreto. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel estava vivendo dentro do Império Medo-Persa. Ele havia conquistado uma posição de grande influência. O rei confiava nele. E justamente por causa disso, algumas pessoas começaram a procurar uma maneira de derrubá-lo, mas encontraram um problema. Daniel era íntegro. Eles não conseguiam encontrar corrupção, negligência ou motivo legítimo para acusá-lo. Então decidiram atacar justamente aquilo que fazia parte da sua vida com Deus. Criaram uma lei. Durante determinado período, ninguém poderia fazer qualquer pedido a outro Deus ou pessoa além do rei. E quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Agora, veja o que Daniel fez. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele entrou em sua casa e, mantendo o costume que já tinha orado, ele orava 3 vezes ao dia. E aqui está o detalhe: como costumava fazer. Daniel não criou uma rotina espiritual porque estava desesperado. Ele já fazia aquilo. Então, a crise não criou o hábito de Daniel. A crise revelou o hábito de Daniel. Pense nisso. Quando tudo estava bem, Daniel já orava. Quando surgiu uma ameaça, Daniel continuou orando. Quando a lei tentou impedir a sua comunhão com Deus, Daniel não abandonou aquilo que já fazia parte da sua vida. Agora, imagine uma árvore. Você olha para ela e vê o tronco, os galhos e os frutos, mas existe uma parte que você não consegue enxergar, que são as raízes. Quando chega uma tempestade, ninguém começa a criar raízes naquele momento. A árvore, ela permanece de pé por causa daquilo que foi construído muito antes da tempestade. Daniel era assim. A cova dos leões foi a tempestade. A oração era parte das suas raízes. E aqui está uma pergunta para você que me ouve: como estão suas raízes? Porque nós costumamos querer frutos espirituais sem cultivar raízes espirituais. Queremos paz na crise, mas não cultivamos comunhão antes da crise. Nós queremos fé quando o problema chega, mas não alimentamos a nossa fé quando tudo está tranquilo. Agora, vamos fazer uma conexão interessante. A ciência do comportamento estuda como comportamentos repetidos podem se tornar padrões automáticos ou habituais. Quando uma pessoa repete determinada ação dentro de um contexto consistente, essa ação pode se tornar mais fácil de iniciar e manter. Pense em coisas simples. Você não precisa pensar profundamente para escovar os dentes. Você não precisa fazer uma reunião consigo mesmo para pegar o celular. Determinados comportamentos entram na nossa rotina porque foram repetidos muitas das vezes. E é aqui que o princípio de Daniel fica interessante. Daniel, ele tinha uma prática espiritual estabelecida. Ele não precisava esperar sentir vontade. Ele tinha um padrão. Era a hora de buscar a Deus, e ele buscava.
Isso não significa que a ciência consiga provar que a oração produz automaticamente determinado resultado espiritual. Não é isso. Mas a ciência estuda o comportamento humano. A Bíblia revela nossa relação com Deus. E são coisas diferentes. Mas podemos perceber um princípio poderoso. Aquilo que você pratica repetidamente ajuda a formar a pessoa que você se torna. Não espere a crise para construir a sua fé. Talvez esse seja o maior ensinamento de Daniel. Você não constrói uma vida espiritual forte durante 5 minutos de desespero. Você constrói ela diariamente. Ore quando tudo estiver bem. Leia a Bíblia quando não estiver enfrentando nenhuma crise. Busque a presença de Deus quando sua vida estiver tranquila. Porque quando a tempestade chegar, você já terá um lugar para onde correr. Transforme a sua busca por Deus em um hábito. Não dependa apenas de uma emoção. Existem dias em que você vai acordar animado, mas também existem dias em que você não vai sentir absolutamente nada. Mas relacionamento com Deus não pode depender exclusivamente daquilo que você sente. Estabeleça um horário. Escolha um lugar. Comece pequeno. 10 minutos de Bíblia, 10 minutos de oração. Depois, aumente conforme a sua rotina permitir. O importante é começar. Não confunda a rotina com religiosidade. Isso também precisa ser dito. Daniel tinha uma rotina de oração, mas aquela rotina não era uma repetição vazia, era relacionamento. Existe uma diferença entre simplesmente repetir palavras e realmente buscar a Deus. Jesus também ensinou sobre isso. Portanto, não transforme a oração em uma obrigação mecânica. Transforme-a em encontro. Você não está apenas cumprindo uma tarefa. Você está buscando a Deus. Faça algo comigo agora. Pegue o seu celular, abra o aplicativo de notas e escreva "Meu momento com Deus". Agora, escolha um horário realista para começar amanhã. Não escolha um horário impossível. Escolha um horário que você consiga cumprir. Pode ser pela manhã, pode ser à noite, pode ser durante uma pausa. E escreva: durante os próximos 7 dias, vou separar esse momento para Deus. Não faça isso para impressionar ninguém. Faça porque você quer construir raízes. Daniel entrou na cova dos leões. Mas existe algo que precisamos entender. A cova não foi o começo da história de Daniel. Ela foi apenas o momento em que aquilo que ele havia construído no secreto se tornou visível. Talvez você esteja vivendo uma cova hoje. Talvez exista uma pressão que ninguém conhece. Talvez você esteja enfrentando medo, incerteza ou uma situação que parece impossível. Mas não abandone a sua comunhão com Deus. Continue. Ore, leia a palavra, busque, permaneça, porque aquilo que você cultiva no secreto pode sustentar você quando chegar o dia da tempestade. E lembre-se, Daniel não precisava descobrir quem Deus era dentro da cova. Ele já conhecia Deus antes de entrar nela. E se esse estudo foi útil para você, inscreva-se no canal Avivados. Aqui nós vamos continuar explorando os personagens, as histórias e os princípios da Bíblia, conectando as Escrituras com situações que nós enfrentamos todos os dias. E faça uma coisa, comente aqui embaixo: eu vou fortalecer as minhas raízes. Eu quero saber quem está assumindo esse compromisso hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por uma fase difícil. Nos vemos no próximo estudo. Deus abençoe.